Fala galera do Física Lord, eu sou o professor Emanuel e agora nós vamos trabalhar a respeito da matemática envolvida lá nos resistores em paralelo. Nós temos, pessoal, que vamos precisar disso aqui, de divisão, de regra de 3 e de fração. Essa é a matemática que você precisa saber para conseguir resolver questões de circuitos em paralelo. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena demonstração aqui. Vamos imaginar, pessoal, que nós temos aqui três resistores elétricos. Vou fazer dois aqui. Vou fazer outro aqui. Esse nosso circuito ele é simples, tá? Ele tem três circuitos elétricos, três resistores elétricos e tem uma diferença de potencial aqui. Vou colocar ele aqui. Vou fazer assim, ó. Isso aqui é a nossa bateria. Pois é, essa é a nossa bateria. Nós temos aqui um resistor R1, um resistor R2 e um resistor R3. Como eu falei com vocês, ó, nossa corrente elétrica ela sai daqui, I total, né? Vou chamar de I grande. Quando chega em cada nozinho desse, ó, ela se divide. Então nós vamos ter ó, I1, vamos ter I2 e claro, ó, I3. Claro, aqui não é um nó, tá, pessoal? Mas a corrente que sai daqui, ó, ela vem, se divide, vem um pedaço para cá e um pedaço para cá. E a corrente que chega aqui, vem um pedaço para cá e um pedaço para cá. Então, como é que vamos determinar, por exemplo, qual é a resistência equivalente desse tipo de circuito? Bom, pessoal, como esse nosso circuito ele está em paralelo, a diferença de potencial entre cada ponto aqui, por exemplo, A e B, C e D, é igual. Então, a diferença de potencial aqui é U, aqui também é U, aqui também é U e aqui também é U. Legal, né? Então, qual vai ser o valor da corrente total? Ó, deixa eu fazer de verde. A corrente total ela é I1, I2 e 3, não é isso? Então, a nossa corrente total nada mais é do que a diferença de potencial dividida pela resistência equivalente, que é o que a gente quer determinar. O valor de I1 é a diferença de potencial sobre R1. A corrente 2 é a diferença de potencial sobre R2. E, por fim, a corrente 3 é a diferença de potencial sobre R3. Então, pessoal, olha só. Como esses U's eles são iguais, eu posso dividir todo mundo por U. O que acontece? Aqui vai embora, aqui vai embora, aqui vai embora e aqui vai embora. Por fim, a nossa resistência equivalente para o caso de circuitos em paralelo se dá a partir dessa equação aqui. Viram só? E está demonstrado a resistência equivalente de um circuito em paralelo. Aquela equação só é daquele jeito, olha só, essa equação só é desse jeito aqui, porque nós temos diferenças de potenciais iguais em cada ponto aqui dos resistores. Cada resistor tem a mesma diferença de potencial. E essas diferenças de potencial é igual à diferença de potencial aqui da bateria. Muito interessante, né, pessoal? Então vamos lá. Como a gente está vendo, ó, existem frações aqui. Né, ó, R1, R2, R3, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Então você deve aprender a fazer cálculos com isso aqui. Vamos imaginar, pessoal, o seguinte. A gente está lá calculando a resistência equivalente de um circuito elétrico. Esse circuito ele só tem dois resistores. E aí, ó, vai aparecer
vai pedir para a gente calcular qual é a resistência equivalente. Um dos resistores tem 20 ohms e o outro tem 10. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Tem o jeito difícil, né, que é você achar o mínimo múltiplo comum, ou MMC, entre 20 e 10. Aí tem que fazer isso aqui, ó, 20 e 10 por 2, que dá 10 e 5, por 2, que dá 5, e 5 por 5, que dá 1. 2, 2, 4, vezes 5, 20. Então o mínimo múltiplo comum aqui é 20. 20 por 20 dá 1. Vezes 1 dá 1. 20 por 10 dá 2, vezes 2 dá 2, que dá, ó, 3 sobre 20. Então, ó, 1 sobre Ré, que é 3 sobre 20. Viu só que demorado é? Que difícil é? Mas existe, pessoal, outra maneira. Ao invés de você utilizar esse cálculo aí complicado, existe um pequeno macete aqui. Existem dois, na verdade. Eu vou mostrar os dois a vocês. Ó, vamos de novo para aquela continha lá. 1 sobre Ré, que é 1 sobre 20, mais 1 sobre 10. Uma das formas, pessoal, é você multiplicar cada termo pelo mesmo número, assim, ó. Em cima e embaixo pelo mesmo número. No caso, eu quero que esse 10 ele se torne um 20. Então, eu vou sempre buscar que o menor número se torne o maior. Como é que eu posso fazer isso? Para o 10 se tornar 20, ó, eu multiplico por 2, né? Então, eu só preciso botar um 2 lá em cima também. É como se eu fizesse assim, ó. Multiplico em cima e embaixo por 2. Assim, essa conta vai ficar, ó, 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 10 dá 20. Pronto, ó, eles estão com o mesmo denominador. Então, o 20, ele fica do jeito que está. Você só soma em cima, 2 mais 1, que dá 3 sobre 20. Viu? Resolvemos em menos de 20 segundos, vai. Eu não contei não, né? Mas eu acredito que seja isso aí. Muito, muito, muito rápido mesmo. Isso funciona, pessoal, para mais valores, ó. Vamos dizer, por exemplo, ó, que 1 sobre x é igual a 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Aqui nós teremos que achar o mínimo múltiplo comum disso aqui, que eu acho que seja 12, né? Não sei, eu não vou fazer isso. Mas nós podemos, ó, transformar os menores no maior. Existe essa maneira, né? Só que o que acontece? Do jeito que está aqui, não dá para transformar o 3 num 4. Só se eu multiplicar, ó, deixa eu ver aqui, ó, 3 vezes x igual a 4. X igual a 4 sobre 3. 1,33. Aí eu ia multiplicar 1,33 em cima e embaixo. Eu posso fazer isso, tá? Vamos fazer isso? Vou multiplicar em cima por 1,33. Só que, pessoal, o meu objetivo aqui é fazer vocês trabalharem menos, né? Para fazer as contas aqui. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou transformar primeiro esse 2 no 4. Então, multiplico em cima e embaixo por 2. Assim vai ficar 2 lá em cima, né? 1 vezes 2 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, ó, a gente já consegue somar esses dois aqui, ó, que eles estão com o mesmo denominador. Então, ó, bota o 4 aqui embaixo. 2 mais 1, 3. Sobrou 3 quartos mais 1 terço. O que é que eu posso fazer aqui? A experiência já me diz o que é que eu tenho que fazer, né? Que é multiplicar aqui em cima e embaixo por 3 e aqui em cima e embaixo por 4. Assim, ó, 4 vezes 3 dá 12 e 4 vezes 3, ó, 3 vezes 4 também dá 12, né? 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 1 dá 4. Então, essa conta aqui daria 9, 10, 11, 12, 13, 13 sobre 12. Ou seja, 1 sobre x igual a 13 sobre 12. O outro método, que eu acredito que seja esse que vocês irão utilizar, é o seguinte. Quando nós temos uma soma de duas frações, por exemplo aqui, ó,
1 sobre x igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Você, faz o seguinte, vai ser igual a... você pega 1 mais 3, ou aliás, 1, multiplica por 3. 1 vezes 3. Depois você pega o sinal que está aqui, se for mais é mais, se for menos é menos. 2 vezes 1. E embaixo você coloca o produto desses dois. Que vai dar 3 mais 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6, que dá 5 sobre 6. Vamos pegar esses valores que tem ali. 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Vamos ver se a gente encontra. 1 sobre 20 mais 1 sobre 10. Vamos fazer a mágica. 1 vezes 10. 1 vezes 10. Mais, o sinal que está aqui. 20 vezes 1. Dividido por 20 vezes 10. Assim, 20 vezes 10 dá 200, né? Aqui sobra 10 mais 20. Dá igual, 30 sobre 200. Aqui você tira um dos zeros em cada, então 1 sobre R é 3 sobre 20. Claro, o processo é mais demorado, mas você chega no mesmo resultado de maneira mais rápida. Mais rápida do que, inclusive, calcular isso aqui, Vamos utilizar para esses 3 números ali, igual a gente viu. Vamos pegar aqui os números 1 sobre 2, né? Nós temos que encontrar, 13 sobre 12, será? Então, sempre que tiver assim, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 100. Você pega de 2 em 2. Pega esses dois, 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 1 dá 2. Dividido por 2 vezes 3, que dá 6. Não esquece, que nós estamos fazendo de 2 em 2. Então, isso vai dar igual, 2 mais 3 dá 5. 5 sobre 6 mais 1 sobre 4. Novamente, 5 vezes 4 dá 20. Mais 6 vezes 1 dá 6. Dividido por 6 vezes 4, que dá 24. Isso dá igual a 26 sobre 24, que eu posso dividir em cima e embaixo por 2, que dá 13. Que dá 13 sobre 12. Que é igual a essa resposta aqui. Viu só? Aprendam essas técnicas, pessoal. Utilizem essas técnicas que vocês não vão errar, pelo menos na parte da matemática, como calcular resistências equivalentes, tá, pessoal? Outra coisa de crucial importância é você saber, além de fração, né? É você saber regra de 3. Divisão, só você pegar aí na calculadora e dividir. Mas é importante você saber a divisão básica. Vamos já ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui na regra de 3. Regra de 3, pessoal, tem uma coisa que é chamada de produto do meio pelos extremos. Digamos assim, 1 sobre x é igual a 2 sobre 3. A regra de 3 obedece isso aí. 1 está para 2, assim como x está para 3. Aí você faz isso aqui, né? A regra de 3. 3 vezes 1 dá 3, que é igual a 2 vezes x, 2x. Obedece a mesma coisa, pessoal. Então, sempre que houver frações assim, o que é que você vai fazer? Normalmente isso aqui aparece na resistência equivalente, né? Você pode fazer de duas maneiras. Ou o produto do meio pelos extremos, né? 3 vezes 1 dá 3, que é igual a 2 vezes x. Assim, 2x igual a 3. 2 está multiplicando? Vem para cá dividindo. Então, x igual a 3 meios. Que é igual a 1,5. Ou, o que é que você pode fazer? Somente inverte. O x ele vai para cima e o 3 também. E o 2 que está em cima vem para baixo e o 1 que está em cima vem para baixo. Aí fica x sobre 1 igual a 3 sobre 2. Assim, nós já temos que x é igual a 3 meios. Convenhamos, é bem mais rápido, né, pessoal? Só que tome muito, muito cuidado.
Se houver, por exemplo, isso aqui, ó, 1 sobre x igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Você não pode simplesmente inverter isso aqui e inverter lá. Não vai ser x igual a 2 mais 3 sobre 1, que é igual a 5. Não vai ser isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Quando houver questões assim, no caso é para calcular a resistência equivalente, primeiro você tem que transformar esses dois valores num só. Como é que você vai fazer isso? Fazendo aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que 1 sobre x é 3 vezes 1 mais 2 vezes 1 dividido por 2 vezes 3, que dá, ó, 5 sobre 6. Ou seja, 1 sobre x é igual a 5 sextos. Agora sim você pode inverter e x igual a 6 sobre 5. Viu a diferença? Muito, muito gritante, né? Então é por isso que você deve saber regra de 3, que é para você saber fazer o produto do meio pelos extremos. E você utiliza isso também, pessoal, na equação lá da corrente elétrica. Não é? Ó, você multiplica aqui, U vezes 1 igual a R vezes I. Então nós temos que U é igual a R vezes I. Tá vendo? Regra de 3 e fração são cruciais aqui para você conseguir resolver questões de eletrodinâmica. Claro, pessoal, essa aula aqui ela é apenas uma pequena migalha do que eu quero mostrar para vocês. Na minha mentoria, pessoal, eu vou ensinar vocês o passo a passo definitivo de como resolver qualquer questão de eletrodinâmica sem praticamente nenhum esforço. Você vai seguir um roteiro de aplicação e quando você seguir esse roteiro de aplicação e aplicar, claro, nas questões, elas vão sair praticamente aqui no automático. Não só isso, pessoal. Além de toda essa técnica de resolução de problemas, eu ainda ensino você a estudar para a física. Então, com apenas um mês de mentoria, você vai aprender a estudar para a física, para qualquer disciplina, porque o método de estudo ela é universal. Você vai aplicar para estudar até para química, qualquer matéria de exatas aí que você imaginar. Até matemática também dá para aplicar essa técnica. Quando você fizer isso, ó, vai sanar todos os seus problemas em matemática básica, vai sanar seus problemas em física básica. Você vai aprender a interpretar questões de física, de matemática, de química, numa paulada só. Apenas um mês de mentoria, pessoal. Não perca essa chance de vocês nunca mais precisarem de mentoria nenhuma. Já imaginou? Aí as minhas aulas são sempre divididas assim. Eu faço um escopo teórico, sem se importar com as fórmulas. Depois eu faço um escopo matemático, que é uma revisão matemática do que se precisa saber para entender a disciplina. Depois eu faço a união. Eu unifico a parte teórica com a parte matemática. Essa união, ó, ela vai somar esses dois. É isso que essa união vai fazer. Para que você saiba como aquela fórmula ela funciona. O que faz aquela fórmula ser verdadeira, né? Como chegar nas fórmulas também, se você quiser. E por fim eu faço as aplicações. Essas aplicações elas são niveladas, elas vão subir, ó, uma escadinha, até você chegar aqui, ó, no sucesso. Questões nível fácil, questões intermediárias e por fim as questões avançadas. Questões avançadas. Quando você subir durante o nosso curso, nesse degrau, durante a nossa mentoria nesse degrau, você vai conseguir aprender não só a disciplina que eu vou ensinar para você, como você vai conseguir resolver qualquer tipo de questão de qualquer disciplina aí que você for estudar. Claro, né? Disciplina de exatas.
Esse tipo de ensino por nivelamento é uma técnica que eu inventei, que ela tem surtido muito efeito para os meus alunos. Então não perca essa oportunidade. Bom, vamos prosseguir aqui com a aula. Nós vamos falar um pouco agora da divisão. Já vimos isso e isso. A parte da divisão, pessoal, que nós vamos precisar é, por exemplo, quando a gente encontra uma resistência equivalente igual a 40 sobre 12. Como é que eu vou fazer essa divisão, né? Até que é fácil. Você divide 40 por 12. Essa é a técnica de quem não sabe técnica nenhuma. 40 dividido por 12. O que é que eu vou multiplicar aqui para dar 12? Bom, por 5 dá 60, talvez seja por 4. 4 dá 48, né? Então é 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Sobra 4 e assim vai. 3,33. O esperto, ele vai fazer o seguinte. Como isso aqui são dois números pares, eu posso dividir por 2. Então, 40 por 2 vai dar 20. 20 por 12 vai dar 6. E olha só, 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10, né? E 6 é 2 vezes 3. Então, ó, ao invés de dividir 40 por 12, eu vou dividir 10 por 3. Que é bem mais fácil de dividir, né? 10 dividido por 3 vai dar 3, que vai dar 9, 1, 0, e assim vai. Anisma periódica. Viram só? Quando eu tiver, por exemplo, uma divisão assim, ó, x igual a 0,5 sobre 0,25. Tá vendo? Que dificuldade, né? Para a gente dividir isso, ó, nós teríamos que fazer assim, ó. Bem difícil, né? Eu ando uma casa aqui e ando uma casa aqui. Ficaria 5 dividido por 2,5. Então eu tenho que andar uma casa aqui e uma casa aqui. 50 por 25, para dar 2. Então, tudo isso para dar 2. O método rápido, pessoal, é você perceber que 0,5 é a mesma coisa de 5 dividido por 10. E que 0,25 é 25 dividido por 10. Ó, então essa conta que eu fiz aqui, ó, nem tá certo, tá vendo? Corre um risco danado de você errar. Isso aqui vai ser, ó, 5 sobre 25 dá igual a 1 sobre 5, né? Ó, 25 é a mesma coisa de 5 vezes 5. Deixa aqui, ó, 5 sobre 5 vezes 5 dá 1 sobre 5. Tá vendo aí? Quando você sabe como funcionam os números, você consegue efetuar esse tipo de divisão rapidamente, pessoal, rapidamente. Então vamos tentar dividir aqui de novo, ó, no modo leigo. Ó. O que é que a gente faz aqui? A gente anda uma casa para cá e anda uma casa para cá, né? Então a gente anda uma casa para lá para então andar uma casa para cá. Nem eu sei dividir mais, pessoal. Viu como é difícil? Algumas questões assim de divisão não obedecem ao método convencional. Olha só, mas isso aqui sim, dá 2. Esse nosso método aqui teve um errozinho aqui, ó. Isso acontece, tá, pessoal? 0,5 é 5 sobre 10. 0,25 é 25 sobre 100. Eu botei sobre 10. É só um pequeno erro. Você tira o 0 aqui, tira o 0 aqui, que vai dar, ó, 5 vezes esse 10, ele vai lá para cima, dividido por 25. Aí agora sim, ó, 25 é a mesma coisa de 5 vezes 5. Eu nem vou apagar esse erro aqui para você ver como até mesmo o professor de física consegue errar. Besteira, se não prestar atenção. E 10 dividido por 5 dá 2. Como tinha que ser, né?
Então, pessoal, mais uma coisa que a gente tem que ver nessa parte de frações e de divisão é o seguinte: se eu tenho uma fração que é assim, ó, 1 sobre 10 sobre 5. Isso equivale ao quê? O que é que eu vou fazer? Ó, se o traço da divisão ele for grande, significa que é a mesma coisa, ó, de 1 sobre 10. E esse 10 está dividido por 5. Tá vendo? É como se fosse assim, ó. 1 sobre 10 dividido por 5. Então, você pode dividir, né? 10 dividido por 5 dá 2, que vai dar igual a 1 meio. Ou, quando essa fração ela é grandona, assim, ó, do jeito que você está vendo aqui, você pega esse 5 e passa para lá. É a mesma coisa, pessoal, que os livros ensinam, que é isso aqui, ó. Aqui vai ser 1 sobre 1 vezes 5 sobre 10. Você pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Dá 5 sobre 10, que dá igual a 1 sobre 2. Mas eu acho melhor pular tudo isso, ó, pegar o 5 que está lá embaixo, botar lá para cima, dá igual a 1 meio. De toda maneira aí. Se a fração for assim, ó, 1 sobre 10 sobre 5. Então aqui, pessoal, é como se a fração grande tivesse aqui, ó, e esse 5 é como se ele fosse dividido por 1. Então, se você for pegar, multiplicar pelo inverso, ó, o primeiro, 1 sobre 10 vezes o inverso do segundo. Agora dá 1 sobre 20. Olha só a diferença. Aliás, 1 sobre 50, né? Olha só a diferença. Você tem que ficar de olho onde está essa fração, esse símbolo da fração maior aqui. Mas você não precisa se preocupar tanto com isso no nosso estudo de circuitos elétricos, porque não vai aparecer problemas assim desse tipo. Só se a banca, a questão, ela quiser realmente te ferrar. Aí você tem que ficar bastante de olho nessa parte da matemática. Para você que é meu aluno, eu preparei o material de matemática básica para entender circuitos elétricos. Basta você me procurar que eu posso enviar para você. Esse material, pessoal, ela tem o escopo teórico, tá, na matemática, e tem aplicações em exercícios de diferentes livros, de diferentes universidades, e assim vai. Enfim, esse foi o nosso curso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aí no vídeo e comentar qualquer dúvida, pessoal. Novamente lembrando, se você quiser ser o meu aluno, basta me mandar mensagem lá no meu Instagram, @fisicalord. Aqui é um 3, né? @fisicalord, que eu vou conversar com você e nós vamos marcar a nossa mentoria. Como eu disse, a nossa mentoria vai te ajudar a resolver qualquer tipo de questão. Não vai ser só para com a disciplina que você está com dificuldade. Você pode aplicar as mesmas técnicas para diferentes disciplinas. Enfim, agora eu me despeço de vocês. E você que não é meu aluno, não deixe de compartilhar. Compartilhe isso com seus amigos que estão ferrados como você na disciplina de física. E venha ser um Lorde você também.